todos. Bem-vindos, irmãos e irmãs, ao nosso encontro. Iniciemos esta celebração congregados na força do Espírito que nos reúne ao redor do altar para celebrar a memória da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e atualizar este mistério de amor em nossa vida. Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Ó Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Aleluia, 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 aleluia. Vem abrir nosso coração, Senhor. Ó Senhor, abre o nosso coração. E então da palavra do Teu Filho vamos ter, ó Senhor, compreensão. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros dos céus podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra, usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, queridos todos no Senhor, Jesus usa recursos para falar de forma mais clara ou de forma que todos pudessem compreender. As parábolas é um recurso que Jesus usa muito. O Evangelho diz:
tudo que ele falava, falava em parábolas, pequenas histórias ligadas à vida das pessoas, porque assim tudo ficava mais fácil de compreender, era mais acessível. E hoje Jesus conta para nós duas parábolas para falar do reino. O reino é como uma semente que é lançada à terra. A terra colhe a semente, ela vai crescendo. Nós não acompanhamos o processo do crescimento, nós sabemos que ela cresce. O homem dorme, acorda e a semente vai crescendo. E nós vamos vendo a semente crescer, nós vamos vendo o efeito do seu crescimento, mas não sabemos como tudo isso acontece. Assim é o reino de Deus, acolhido no coração. O que é o reino? O reino é o espaço que cada um de nós abre em sua vida para que Deus possa atuar, nos convencer do seu projeto, e nós nos tornamos frutos desta atuação da graça de Deus em nossa vida. Então, é como a semente lançada à terra, cai no chão, a terra envolve a semente e ela começa a crescer, ela começa a germinar, vai aparecendo as folhas, cresce as espigas, enchem de grãos, amadurece e depois a colheita. Nós, meus irmãos e minhas irmãs, acolhemos a proposta de Deus. Ela vai agindo em nossa vida, vai nos convencendo que somos gente de Deus, gente da fé, gente que dá o testemunho da fraternidade, do respeito, da compreensão, da solidariedade. Amamos como Jesus nos ensinou a amar. Perdoamos, somos solidários, pessoas que têm a justiça como a orientação para tudo aquilo que faz, não prejudica ninguém. A proposta de Deus vai tomando conta da nossa vida, e nós vamos oferecendo os frutos. Nós mostramos com o nosso modo de viver que somos gente de Deus, cidadãos do reino de Deus, gente convencida da proposta revelada por Jesus do Evangelho, gente que faz o bem, gente que vai trabalhando para tornar o mundo melhor, porque o reino começa no coração, mas ele cresce, ele vai estendendo os seus ramos, ele transborda. Se a gente pode usar do recurso das parábolas, é como quando nós colocamos líquido num vasilhame, numa vasilha. Nós vamos despejando, a vasilha vai se enchendo. Depois de cheia, ela começa a transbordar. E vai fazendo com que aquele líquido se espalhe. Assim deve ser o nosso testemunho.
cheios de Deus, nós transbordamos em boas obras, que vão se espalhando ao nosso redor, invadindo a nossa realidade com a nossa atuação, não para tornar o mundo pior, mas para tornar o mundo melhor, para que as fronteiras do reinado de Jesus, que começou no nosso coração, também penetre todas as realidades. É a semente que vai crescendo e vai produzindo os seus frutos. E como ela cresce? Cresce pela graça de Deus, evidentemente pelo nosso esforço. A exigência do esforço é necessária, mas não só. O Espírito nos socorre com os seus dons, que nos santifica, nos fortalece e nos ajuda a mostrar a beleza da fé que abraçamos. A nossa fé não é morta e nem enclausurada dentro do nosso coração. Ela transborda e chega às nossas mãos, chega ao nosso falar, e nós vamos espalhando tudo isso também. E aí Jesus conta uma outra parábola para dizer do tamanho da semente, porque às vezes nós pensamos que tudo deve ser muito grande, e quando nós colocamos muito grande, a gente fala: eu sou tão pequeno, o grande eu não consigo. E a nossa tendência é recuar. E Jesus diz: olha, mesmo que seja como a menor de todas as sementes. E ele usa daquilo que eles conheciam, o grão de mostarda, que é muito pequeno, é uma semente pequenina. Ele não conhecia certamente a semente de eucalipto, que é menor ainda, é um pozinho, parece uma pimenta moída. E olha o tamanho da árvore que dá, como cresce, se torna frondoso como o cedro do Líbano, plantado no alto da montanha. Todos enxergam, contemplam a sua beleza. Jesus está dizendo: não importa o tamanho daquilo que você faz, é preciso fazer e fazer com amor. Isso cresce e oferece abrigo, oferece acolhimento, sombra, proteção. Aquilo que a gente faz de bom produz efeito bom, alegra a nossa e a vida de todas as pessoas. E nós temos a possibilidade de tantos grãos de mostarda, não é verdade? Sempre quando vamos fazer, nós podemos fazer bem feito ou mal feito. Se fazemos bem feito, fazemos uma vez só. Se fazemos mal feito, tem que haver correção, senão fica faltando, estraga. É preciso, meus irmãos, se deixar convencer pela proposta de Deus, que quer o nosso bem, que nos ama tanto, que escolheu um broto especial
plantou num lugar especial para que pudéssemos crescer e ser contemplados, não para que fiquemos de aparência, mas para mostrar a força e a beleza daqueles que vivem em Deus, e assim gerar um mundo cada dia mais humano, justo e fraterno. O desejo de Deus para garantir a nossa felicidade. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, e que a palavra de Deus, a palavra revelada por Jesus, ensinada a nós com tanto carinho, não seja desperdiçada. Preparemos o terreno do nosso coração, para que ele possa sempre acolher as sementes da palavra de Deus. Tornemos a terra não dura, mas removida, preparada. Vamos retirar as pedras da dureza, da indiferença. Vamos tirar os espinhos que sufocam da vaidade, da ambição. E vamos tornar esta terra boa, fértil, porque assim a semente cai e cresce e produz, e nós poderemos colocar cestos cheios de boas obras aos pés do Senhor e repartir tudo isso com os irmãos e irmãs que estão à nossa volta. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, que assim seja. Amém.